aqui na Estúdio Livre FM 98.5, a rádio de todas as estações. Eu sou André Barros e vou estar conduzindo esse podcast aqui com vocês. Já imaginou a tua vida, ou pelo menos uma fatia dela, sendo contada através de uma poesia? A tua história sendo narrada não em prosa, mas sim em poesia, em versos? Estou então aqui com a Domênica, que faz exatamente isso, para fazer uma coisa, trazer para nós, nos contar algo que para muita gente, eu pessoalmente já conhecia, né, algo parecido com o que ela tinha me falado, mas para muita gente, principalmente aqui em Rio Grande, no sul do Brasil, isso é desconhecido, né? O tal do casamento social, a celebração do casamento social. Domênica, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite de estar aqui na rádio mais uma vez, podendo hoje falar da celebrante social. Então. Celebrante social, então a Domênica, Domênica de quê? Domênica Minoia. Domênica Minoia vem aqui hoje no nosso podcast, aqui na Estúdio Livre FM, falar sobre a sua função de celebrante social. Mas a Domênica tem uma história bem interessante, gostaria até que ela compartilhasse agora com nossos ouvintes, também os nossos telespectadores da internet, que ela é poetisa, né? Ela escreve poesias. Eu não sei se fala poetisa, porque algumas pessoas falam que não é correto falar poetisa, né? Eu também já ouvi, não sei te dizer. Ela é uma poeta, na verdade, é uma poeta, né? É cantora, mas poeta fica igual, não sei porquê, mas tudo bem, ela é uma poeta, né? Ela faz poesias e ela já tem livros infantis divulgados, é uma escritora. Tu me falou que tu vem do Paraná, mas tu nasceu onde? Nasci aqui. Ela é Rio Grandina, foi para o Paraná e agora está retornando à terra natal. Fiquei 25 anos fora de Rio Grande, sim, mas sempre com o desejo de retornar à terra, porque eu sentia que eu tinha algo para fazer aqui. Olha só, que resgatar alguma coisa aqui em Rio Grande. Isso é interessante, que todos os rio-grandinos tivessem essa consciência também de que, de alguma forma, a gente deve, se a gente se formou em alguma coisa, a gente tem uma certa dívida com o nosso município. Que bom que a Domênica tem essa perspectiva também. Domênica, o que é uma celebrante social? Uma celebrante social é aquela pessoa que faz a realização da cerimônia, né, do casamento, de uma forma não religiosa, digamos assim. Onde você leva, especialmente o foco é o casal, contar a história do casal. Uhum. Então, eu faço isso de um modo particular, como a gente comentou, de contar a história dos noivos em forma de poesia. Os noivos que procuram com o intuito de ter uma celebração tanto personalizada. Mas isso inclui a troca das alianças, a troca dos votos. É um casamento. É um casamento. Eu também, assim, por inspiração e por a gente vai adquirindo essa experiência e ver que, como é uma forma muito simbólica, isso tudo encanta muito os noivos, né? Então, eu também criei uma certidão de casamento. Olha só. Onde eu coloco, porque eu digo que eu sou uma celebrante do amor sagrado. Uhum. O amor em todas as dimensões, assim, de todas as formas, digamos, sim, né? Eu já fiz até um batismo, digamos assim, fiz batismo para os meus sobrinhos, de uma forma não voltada a nenhuma religião específica, e também ofereço esse serviço para aquelas pessoas que se identificam. E acontece, às vezes, de alguém... Como hoje em dia as divulgações são muito nas redes sociais, né? Então, particularmente no Instagram, assim, alguma pessoa nos acha, se identifica e propõe que se faça uma celebração dessa forma. Tá, mas esse casamento ele não tem nenhum valor legal e não tem nenhuma ligação, conexão com religião alguma. É para aquelas pessoas que querem, de alguma forma, oficializar a sua união, mas não querem entrar na questão burocrática de papel e de um contrato matrimonial e talvez não professem nenhuma fé e querem fazer um casamento social. Entra então a Domênica. Exatamente. Acontece que às vezes os casais, noivo, a noiva, eles têm religiões diferentes e não, né, e eles não querem. Então não nem quero fazer na de uma nem na outra. Então a celebrante social entra com esse perfil, né? E a celebrante social é uma coisa interessante, que é uma coisa poética, né? Um momento que costuma ser bem emblemático para todas as pessoas que já passaram por ele,
E tu transforma esse momento numa forma mais romântica. Romantizar, não no romântico, mas de deixar ele mais poético, mais bonito. Como começou a tua história, Domênica? A minha história começou, eu comecei a fazer poesias. Eu tive a inspiração de fazer uma poesia para os 15 anos da minha filha, contando a história dela. Sim. Por uma veia poética, por ter um avô materno que fazia esse trabalho, né? Então, mas esse avô já não está aqui mais nesse plano, né? Quando ele faleceu, eu tinha 5 anos, então não tinha mais contato com ele. Sim. Mas essa inspiração, de alguma forma, me chegou. E aí, a partir daí, depois de fazer essa poesia para minha filha, ficou muito bonita, as pessoas, né, gostaram muito. Então, eu tive a ideia de oferecer para os casais. Sim. Então, alguns casamentos lá na cidade que eu morava, eu oferecia esse trabalho. Às vezes, eu ia no local declamar a poesia. Em outros, a gente só gravava um vídeo. Olha. Trazendo toda aquela história que eu contei na poesia. E no dia do evento se passava. E foi assim que começou, né? Mas não com celebrar. E isso tu faz só para casamento, por exemplo, se alguém quiser uma outra coisa, não. Tipo um aniversário de 15 anos da filha, tu consegue fazer isso? Já fiz. Não indo no local, mas eu já fiz a poesia, que os pais me contaram toda a história e eu transformei tudo numa poesia e no dia dos 15 anos eles apresentaram. Eu nem sei como é que foi para Camboriú, foi para Balneário Camboriú na época. Sim. Eu faço eu escrevo. Te dá o tema, tu faz a poesia. Faço. Inclusive lá onde eu morava, eu fiz, tinha a Expofeira Mulher, eu fiz uma poesia contando a história da Expofeira Mulher, fiz uma história contando da torre da concatedral que tinha lá na cidade, então é uma poesia histórica. Sim. Dá para escrever por encomenda, sim, digamos. Sim, qual é a tua formação? Tu é em letras? Pedagogia. Daí saiu os livros infantis. Isso, daí que saiu os livros infantis, né? Daí que saiu os livros infantis. Até falando, é uma personagem chamada Curiosita, que eu criei. Justamente sugestivo uma criança nome, curiosa, curiosa, então trazendo novas ideias. Que legal. E junto a isso eu comecei a escrever essas poesias. Que tipo de poesia tu escreve? Vou te confessar que eu tenho uma certa domínio, assim, um pouco de poesia, assim, gosto bastante, né? Não sou exatamente um poeta, mas gosto bastante. Que tipo de poesia? Se fosse escolher, tipo assim, ó. Eu sou mais do Fernando Pessoa. Não, eu sou mais de Augusto dos Anjos. Não, eu pareço mais com o Drummond. Não, eu sou a Adélia Prado. Eu sou mais da Cora Coralina. Onde é que tu te encaixa? Então... as pessoas geralmente perguntam isso. Eu nunca fui de ler poesias. Eu li muitos livros de autoajuda e muitos livros que falam sobre espiritualidade. Até esse ponto que eu ia tocar contigo, que as minhas cerimônias, elas não são de cunho religioso, mas eu falo muito sobre espiritualidade. Tem uma coisa esotérica nelas. Pode-se dizer. Tanto que no meu Instagram também diz cerimônias com espiritualidade. Porque quando eu faço o casamento, eu entrego um questionário aos noivos. Sim, né? Não faço a poesia do nada, né? Captar. Para captar. E eu pergunto sobre espiritualidade, se eles têm alguma fé, se eles profetizam alguma religião. E a gente fala, né, sobre espiritualidade. Então, os livros que eu mais gosto de ler são sobre espiritualidade. Como tu falou, quem eu sigo, eu comecei... É uma inspiração. Um poeta que tu gosta, uma inspiração. Clarice Lispector, eu gosto. O nosso Mário Quintana. Sim. Né? Maravilhoso. E tu tem, nas tuas poesias, elas são aquelas poesias prosaicas ou elas são rimadas? Tipo assim. Eu tenho uma coisa do rimar. Mecenato em mim, assim, eu tenho que rimar. Eu fico pensando assim, um jeito, a poesia assim, tem que rimar. Tu troca às vezes a ordem ali das palavras, mas que faça sentido e que rime. Sim. Eu me sinto meio desconfortável quando eu não estou rimando. Isso é algo meu, assim. Não sei se depois eu vou mudar, né? Mas parece que eu tenho que rimar. Sim. Não é muito assim, tipo... O Lenine, ou tipo a Adélia Prado mesmo, que escreve maravilhosamente bem, mas não rima nada, não tem rimas a poesia dela. Aquele Paulo, como é que é o nome?
Paulo Leminski. Leminski, que as poesias eles são muito, não tem aquela obrigação de rimar como tinha o Camões, como tem o Augusto dos Anjos e os nossos... Eu tenho essa coisa mais antiga de escrever e eu sou muito romântica, sou muito positiva, né? Otimista, perdão. Então eu gosto de levar coisas bonitas, assim. Tem poesias assim que a gente lê que parece que não tem poesia, né? Mas no entanto são poetas conhecidos, tal, e eu tenho um jeito diferente de escrever, assim. O meu caminho é mais... Então, Augusto dos Anjos nem se pensar, né? Tipo, que ele era muito da morte, né? Eu lembro que a gente estudava na escola, né? Era muito da morte, assim, muito... Aqueles versos íntimos de que escarra nessa boca que te beija. Não, e o meu avô também escrevia muitas coisas, assim, parece que era um pouco da época, mas o que eu me vejo parecido, assim, com ele é porque ele escrevia de todos da família. Eu tenho uma poesia com o meu nome, entendeu? Contando a minha história, assim. Então, como eu te disse, quando eu comecei a escrever para minha filha, e depois eu decidi, que legal contar a história de alguém, né? Contar a tua história de uma forma poética. Sim. Ou levar para o casamento a tua história com a tua esposa, por exemplo, né? Sim. A gente faz também renovação de votos, aí então, a história, tem mais história ainda para contar, né? Uhum. E o que eu acho assim, interessante é que as próximas gerações vão conhecer sobre aquele, né, através da poesia, como é que eles se conheceram, tal, que legal. Ou pela filmagem no dia do casamento, ou porque eu entrego também a poesia para eles. Sim. Uma vez eu até entregava escrita no papel, depois fui deixando isso, aí eu mando para um PDF, coisa assim, para as pessoas terem, registrarem e imprimirem, ou muitos querem botar no álbum de fotografia, sabe? Tá, mas tu não faz só a poesia, tu organiza toda a celebração? Tu Não. Eu faço toda a fala, sou eu que escrevo e que organizo. Tu entra na festa já organizada, no evento já organizado, e tu entra com a fala. Isso, eu entro com a fala. Geralmente tem a cerimonialista que organiza todo o evento, né? Que tem a entrada. Não é a tua parte, tu só faz a celebração mesmo. Eu só faço a celebração mesmo. Quem quiser te encontrar, e como é que é o nome da tua empresa no Instagram, como é que a gente faz para encontrar? É Domênica _Minoia. É isso aí. Sim. É onde eu tenho ali o meu... Né? E aí tu oferece esse serviço, pode ser direto para a pessoa ou pode ser para empresa que está organizando aquele evento. Isso, às vezes as cerimonialistas nos contactam, né, para... fazer um casamento em tal lugar. O que eu faço mais em Rio Grande Pelotas, eu não fiz... em outros lugares. Pessoas às vezes entram em contato comigo, mas de repente questão de logística, eu tenho que ficar em hotel, não alinhamos ainda nada para isso, mas com a questão do Instagram, te levar para outros lugares, algumas cerimonialistas acham diferente, que legal essa celebração, como lida com questão de energia também, porque tem outra questão. Os noivos às vezes querem que falem de uma forma, a gente acredita em energia, a gente não quer seguir religião, mas a gente acredita numa energia. E eu levo também isso que eu ia te falar. Tudo foi por inspiração, tá? Eu comecei a pesquisar, eu vi que as pessoas gostavam e eu gosto também de fazer. Eu levo alguns rituais, que chamam o ritual das areias, que tem a cerimônia das areias, tem o ritual das luzes ou das velas, tem o ritual das águas. Então, é por aí. É bem energética mesmo. É bem energética e são simbolismos que marcam, né? Sim. E como é que está o mercado para isso em Rio Grande? As pessoas ainda estão assustadas, porque muita gente está nos assistindo agora deve estar olhando para a gente. Que isso? Cara? Nunca ouvi falar sobre isso. Como é que está o mercado? As pessoas estão aceitando bem? As pessoas estão com a cabeça mais aberta ou ainda está um pouquinho... fechado tudo? Não, acho até que abertas estão, assim, mas não é muito procurado, não é muito conhecido. Eu não posso viver disso, entendeu? Se eu for pensar no dinheiro que a gente tem que pensar, né? Para o trabalho não é uma coisa assim que... Mas como eu faço muito porque eu gosto e algumas pessoas... Tá, tu não vive disso, mas tu gostarias de? Gostaria, porque pelo que a gente vê aí fora daqui, no estado de São Paulo, enfim, pessoas... Isso é uma profissão. Em São Paulo, até estava pesquisando, tem o dia do cerimonialista social, tal, acho que foi a partir de 2021 que foi criado.
Eu não sei como é que está nos dias de hoje, né? Porque também depois a pandemia, mas as pessoas gostam de festas, né? Sim. Gostam e aqueles que são mais reservados, assim, querem algo mais marcante, diferente, personalizado, como eu falei, encontro isso no celebrante social. Mas aqui eu fiz poucas cerimônias aqui e fiz também em Pelotas. Tem uma para eu fazer em Pelotas ainda esse ano, mas precisa que mais pessoas conheçam esse serviço. Tá. E tu estás aqui exatamente para que mais pessoas vão conhecer. Agora, eu tenho certeza que muitas pessoas que não conheciam agora estão sabendo que isso existe. E que existe agora também aqui na região de Rio Grande, em Pelotas. @Domenica Minóia. E tu pode deixar também teu WhatsApp, que o Henrique vai colocar lá embaixo. Diz para nós qual é. 53999 23 81 28. Olha só, então se você está interessado em estabelecer uma relação oficial com o seu companheiro, com a sua companheira, mas não tem nenhum vínculo, não quer ter nenhum vínculo religioso, tá aqui a Domenica para fazer uma celebração social para ti. E não é só isso, acredito que poucas pessoas, talvez no Brasil, façam isso de forma poética. Contar a tua história, isso é uma coisa interessante, me interessou mesmo, de contar a minha história através de uma poesia. Isso se fazia muito antigamente. Os primeiros escritos que se tem na história da escrita humana eram feitos em poesias. Da Grécia, de Roma, exatamente. Todos os livros eram feitos de forma poética, em poesia. Imagina voltar isso, que coisa bonita, né? A gente não ficar só passando, rolando o feed no Instagram e lendo 2 ou 3 frasezinhas. Tem um poema, tem uma poesia construída contando a tua história. Achei muito legal. Sabes que quando eu cheguei aqui também eu encontrei uma pessoa que tocava saques. E a gente fez um tempo uma parceria. O Douglas é maravilhoso. Não, mas não foi o Douglas. Até nem porque o Douglas o Douglas faz assim, ame mais com música. Sim, mas conhece ele? Sim, conheço. Conheço até porque eu já fiz casamento, que ele tem uma banda também, né? Ele tem algumas bandas, o Douglas. Eu sei que ele tem uma, eu não lembro, não vou falar, eu risco de falar o nome aqui, porque eu não sei qual é. Exatamente. E eu já fiz casamentos que ele participou. Que ele tocou, Marcelo, William. E o William, eu já fiz um casamento que foi ele que acompanhou no violão, porque esse trabalho da poesia fica muito bonito botar o fundo musical. Sim, eu sempre peço, vivo, né? Ao vivo eu peço isso para fazer. E quem é essa pessoa que toca sax? É o André que toca sax. Eu não sei, agora eu perdi o contato com ele, porque ele é músico da banda Democrata em São José do Norte. Andrezinho do sax, ele se denominava. Esse é do norte, eu não conheço muito, pessoal. Aí a gente começou a fazer assim, tipo serenata. Que legal. Aí a gente ia, ele tocava música, às vezes eu mesma cantava também, assim. Tu cantas? Né? Não, nada profissional, né? Mas tem um trabalho sendo desenvolvido nessa área até já tive aqui na rádio um tempo atrás, com um outro senhor que está me acompanhando, que ele é professor de música. E ele musicalizou daqui de Rio Grande, Jader Teixeira. É um senhor que já está aposentado, mas teve a sua história aqui, mas ele ainda forma músicos, né, dá aula. Então ele propôs de musicalizar algumas poesias minhas. Só que legal. Então a gente está fazendo esse trabalho, assim, tem projetos. Que legal. Mas esse senhor que eu fiz esse trabalho, a gente fazia essas serenatas, né? Algumas vezes tocava uma música que a pessoa pedia, eu cantava ali junto com ele, ou então ele só entrava com saques e eu contava a história da pessoa, tipo, para um aniversário, alguém encomendava, eu ia com ele lá e contava a história daquela pessoa. Em poesia. Tu te arrisca na prosa também? Conto, crônica? Não, só na poesia mesmo? Porque assim, eu escrevi algumas coisas para um jornal lá eu morava na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. E como jornalista ela sabia que eu escrevia, eu tive também um trabalho, até tenho, mas está de contação de histórias por conta desse livro infantil. Então ele propôs que eu escrevesse algumas coisas para o jornal, né? E era um trabalho que tinha um valor monetário assim para motivar, né? Então eu me colocava sempre assim com o desafio de escrever. E aí eu escrevi algumas coisas, assim, eu tenho tudo no jornal recortadinho, entendeu? Sim, recorte mesmo. Recorte mesmo. Mas escrevi sim.
Domênica, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que a galera se interessou bastante aí, os nossos ouvintes e também nossos telespectadores da internet. É uma cerimonialista, uma celebrante social que pode conduzir a tua festa, a tua celebração em forma de poesia. Acessa lá, @Domenica_Minoia. Pergunta, vai lá e conversa com ela, negocia. Dali com ela. Você já consegue chegar no Instagram, no WhatsApp. No WhatsApp, pelo Instagram, você chega no WhatsApp. A gente conversa, a gente faz uma chamada de vídeo. Eu já sou bem informal, assim, já converso, né? Deixar à vontade, ver se eu tenho para oferecer aquilo que eles estão procurando, né? Não, e na verdade, tu tem que entrar meio que na vida da pessoa, né? Tu tem que já estabelecer uma certa conexão de intimidade com a pessoa. E a gente estabelece mesmo, assim. Sim. Até teve um casamento agora que eu fiz aqui, fim de semana, era tipo a noiva que fez uma promessa pro avô que ia casar. E aí ela me encontrou no Instagram e disse, então vamos realizar esse casamento. E aconteceu, né? Foi bem emocionante. E o que ela se interessou, mas tu vai contar nossa história mesmo? Eu disse, sim, vou contar a história. Nossa. Porque isso é diferente, né? Porque tu vai casar dentro de uma instituição, assim, e vai ser aquele casamento igual... Protocolar, assim. Protocolar. Só para botar no protocolo mesmo. Domênica, muito obrigado pela tua presença. A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast aqui na Estúdio Livre FM. E a gente volta a qualquer momento com mais podcast aqui na 98.5, a rádio de todas as estações. Valeu, obrigado, valeu. Muito obrigada.